my name is Camila Quinto. I will start the interview with Ana. Is my lovely teacher, Ana. Oh, Hello. thank you. Hello. How have you been? Very good. And you? I'm very good too. Thank you. Agora vamos em português, né? Hoje a gente tem aqui a teacher Ana maravilhosa. Ana, conta pra gente, quem é a Ana hoje? Hoje, quem é a Ana? Eu tô tão feliz, especialmente nesse tempo que eu conheci você, assim como todas as aceleradas, depois de participar de um programa tão especial e tão importante, né? Que acelera nossas carreiras e, são 2 anos, né? 2 anos. 2 anos e hoje eu tô aqui com você numa realidade completamente diferente de 2 anos atrás, profissionalmente e pessoalmente, porque a gente se autoconhece, se descobre nesse caminho profissional e cresce em todos os sentidos, né? Com certeza. Então hoje, não só professora de inglês, mas me intitulo consultora de idiomas e consultora de viagens especializada em intercâmbio para a África do Sul. Nossa, que demais, gente! Já vamos seguir a Ana e já vamos pedir, quem quiser aprender inglês aqui, ó, por favor. Ana, e aí, por que eu chamei a Ana aqui, né? Porque é óbvio que ela tem uma história incrível. Primeiro que eu escutei, a gente, apesar da gente ter feito Acelerada juntas, que depois eu conto pra vocês o que é Acelerada, a Ana, eu conheci um pouquinho da Ana no Aceleradas, e aí depois, acho que de 1 ano e meio mais ou menos, a gente já com amizade, né, continuamos a amizade e tal, aí a Ana participou de um podcast e eu fiquei apaixonada pela história da Ana. Eu falei, como assim eu não conhecia essa história? E aí eu peguei, outro dia a gente conversando pelo WhatsApp e tal, ela foi me deu um resumão da história dela de novo, porque eu fui perguntar para ela como estava sendo a transição de carreira, até para eu tomar coragem para fazer minha transição de carreira. E ela veio de novo com uma história incrível. Eu falei assim, gente, eu preciso contar essa história pro mundo, a gente precisa viralizar essa história de Ana. Então, Aninha, conta pra gente como que foi essa sua paixão pelo inglês, por que você virou professora de inglês. Eu quero que você me conte igual você me contou com aquela energia gostosa pelo WhatsApp. Verdade, foi um momento muito especial em que eu senti mesmo de partilhar com você a história dessa forma, porque muitas vezes a gente, quando vai falar da nossa carreira profissional, a gente vai falar de maneira racional, passei por tais empresas, não colocando um sentimento, aquela parte bem pessoal mesmo, né, da história, né? Então hoje, depois de já ter feito exames de DNA para saber a minha ancestralidade, que é algo que me interessa muito, eu sei que vinha de lá de trás, né? Porque eu descobri que minha ancestralidade é nigeriana e queniana, né? E são 2 países que foram colonizados pela Inglaterra. Depois disso, eu também observo que já havia esse chamado na minha família. Minha mãe, quando jovem, trabalhou como doméstica na casa de ingleses. Então, esse inglês já vinha chamando a minha família de alguma forma. E eu fui a pessoa escolhida, porque dos meus irmãos, por exemplo, ninguém foi estudar inglês antes, todos são mais velhos. E eu, com 12 anos, quis estudar inglês. Então, sou muito grata à minha tia, que pagou o curso para mim, a minha tia Isaura, e meu pai, né? Os 2 pagaram o curso e eu comecei a estudar. A partir dali, eu já me vi com portas abertas para a área administrativa, área corporativa, porque falou inglês, tem portas abertas. Então eu fui, durante muito tempo, funcionária de alguns bancos, algumas multinacionais, sempre empresas maravilhosas. Nunca tive nenhuma dificuldade para conseguir emprego por falar inglês. E aí, de repente, bateu no coração outra coisa que vinha já também da minha ancestralidade, que era dar aula. Tem muitas tias professoras, eu brincava de escolinha com os meus amigos quando eu era pequenininha. Então eu falei, não, acho que eu não vou fazer a diferença na vida das pessoas sentada aqui atrás de uma mesa, atendendo o telefone, embora seja uma profissão, né, grandiosa, servir, né, ajudar.
mas eu não me sentia fazendo essa diferença para esse lado que eu gosto, de tocar o emocional, trabalhar com sonhos, né? Então eu fui me aventurar na educação, que é muito diferente da realidade corporativa em termos de benefícios, salários. Infelizmente a gente está num país que a educação não é valorizada, e quando a gente vai para o inglês, então, a gente sabe que é pior ainda, porque não se investe em recursos para um bom professor ter uma boa formação e dar uma aula de inglês que vá além do verbo to be, né? E também o interesse, né? Desenvolver esse interesse nas pessoas desde pequenas, para entenderem que, ó, a gente vive num mundo globalizado, que você falando mais línguas, você vai ter mais oportunidades. Tanto que em outros países essa cultura já é tão mais desenvolvida que as pessoas já desde pequena falam 3, 4 línguas. Na África do Sul, por exemplo, que é onde eu tenho mais contato, cada pessoa tem no mínimo aí umas 7, 8 línguas. Né? A gente diminui a dialeto muitas vezes, né, as línguas africanas, mas são línguas, né? Sim. Então, são idiomas totalmente diferentes, totalmente diferentes. Então, a gente não tem essa cultura. E eu, a pessoa apaixonada por inglês, senti muito ir numa escola onde os alunos não estão interessados pelo que eu quero falar, ensinar as curiosidades que eu quero contar, somente esse testemunho, né, de falar, gente, desde os 16 anos eu trabalho e não me falta emprego porque eu falo inglês. Mas uma criança de 12 anos, 13 anos, não está preocupada ainda se vai ter ou não vai ter emprego. Ainda mais os jovens de hoje em dia, né? Que só quer ser youtuber, jogador de futebol, não que esteja errado, né? Mas se a educação... Mas se houvesse uma cultura de mostrar essa importância, você quer ser jogador de futebol onde? Em outro país, né? Porque né, todos do Brasil vão para outros países. Tem que falar inglês, você tem que ser que nem aquele... Esqueci o nome daquele jogador que falou I speak English, my friend. Não lembra qual que é agora, não lembro também. E também, como youtuber, você quer pro mundo também. Falar inglês abriria portas, né? Então, por isso que eu me frustrei bastante em escola, tanto pública quanto particular. Porque na particular eu acho que chega a ser pior, porque eles pagam, então eles acham que tem que ser do jeito deles. Aí eu falei, não, eu vou abrir a minha escola e dar aula de inglês para quem realmente quer aprender. E aí entra aquela parte bonita que eu te contei, que foi no meu último emprego na área corporativa, foi até um concurso público, que eu sonhei desde os 16 anos em conquistar, porque o meu primeiro emprego foi numa empresa do governo, né, como estagiária. Então eu falei, um dia eu quero ser funcionária pública. E eu tenho também essa coisa na minha família que tem muitos funcionários públicos, né, professores e tal. Então eu passei, entrei jovem, porque eu tinha apenas 28 anos, mais ou menos. Então eu falei, gente, como pode? O diretor, foi uma situação de racismo, tá? Ele me mandou embora e hoje em dia concursos públicos são CLT, então pode mandar embora. Mesmo eu tendo processado, a situação, tudo, eu não entrei. Mas hoje eu sou grata porque o tempo passou e Deus mostrou qual que era o propósito verdadeiro. Inclusive, quando isso aconteceu, eu estava sofrendo, porque eu estava saindo de um emprego bom, com bom salário, bons benefícios. Deus falou para mim através de uma canção que o que era meu ninguém ia tirar. Eu achei que podia ser o processo, que eu ia ganhar e de repente voltar na empresa naquele momento. Mas depois a minha ancestralidade veio me buscar, porque eu conheci os nigerianos que vieram para o Brasil durante a Copa do Mundo de 2014 e ali eu me vi cercado de pessoas querendo se comunicar com eles, que só falavam inglês quando chegaram aqui. E eu tinha que ser tradutora o tempo todo, até que as pessoas falaram, por que você não dá aula de inglês? Né? Monta uma escola, faz aula assim. Aí eu falei, não tem jeito, acho que é isso, né? E aí eu já tinha algumas pessoas que eu dava aula nas casas, assim. Então aí nasceu esse trabalho indo à casa das pessoas, shoppings, empresas, até chegar em 2016, mais ou menos. Meu pai construiu um espaço para mim na nossa casa, e aí minha escola virou presencial e eu comecei a dar aula. Até hoje, né? Só que depois da pandemia, 100% online,
E depois, ainda em 2018, com o meu intercâmbio para a África do Sul, tive essa percepção de que é necessário, então, você estudar inglês e já ter essa oportunidade de estar com nativos, se comunicando. Aqui, às vezes, a gente tem essa oportunidade, assim como eu tive, mas nem sempre. Então, se você já se organiza para começar um curso de inglês no qual você já vai se planejando para dali 1 ano, 2 anos, terminá-lo e já ir fazer intercâmbio, de repente com um grupo, ou com uma teacher, né, que é o formato que eu organizo, você já tem essa garantia, vamos dizer assim, de que você vai terminar o curso e vai falar inglês, porque o que a gente mais tem hoje em dia são pessoas que estudaram. Ah, eu até terminei, eu até cheguei no intermediário, mas não falo nada, mas é porque Não tem a vivência. não tem vivência, estudou e parou, nunca mais viu nada. Então, assim, a gente tem no Brasil 1% da população que fala inglês. 1%. Né? Então, é muito pouco por conta disso mesmo, de não existir uma expertise nesse sentido, de entender como é esse processo de aprendizagem e o que é necessário para que ele se efetive mesmo, né? Porque é só se jogando, tendo a vivência de estar com nativos e ser obrigado a se virar, né? E que a gente efetivamente vai se provar que fala, que aprendeu, que entendeu. Então, é isso. Depois de ter passado por tantas experiências e ter vindo a mudança ali de uma forma que eu estava me sentindo injustiçada, foi por isso que eu te falei. E precisei confiar que Deus tinha um plano para mim. E mais do que Deus tendo um plano, um chamado mesmo, uma missão, porque hoje cada pessoa que chega a mim, assim como você, as meninas do programa de aceleração e outras pessoas, não é só dar uma aula, né? Hoje eu trabalho também com psicanálise, constelação familiar e as barras de Axis. Então, assim, bloqueios para falar inglês, essa cobrança de empresas que você tem que falar, senão você não vai ser promovida, a pessoa vem tensa e eu preciso trabalhar esse emocional também. Ou já tentou várias vezes, vem desacreditada e eu tenho que trabalhar isso também. Então é um prazer trabalhar com pessoas. Um conjuntão. Poder realizar sonhos, né? Exatamente. E aí eu tenho 2 perguntas para você. Uma, qual que dica que você dá para os jovens ou 40 a mais aí que ainda querem aprender o inglês? Uma dica. E o que você fala pro jovem mesmo, sabe? Uma fala do jovem com toda essa sua vivência, sabe? O que você fala para eles sobre uma dica de carreira, uma dica que você daria para Ana de anos atrás? A Ana de anos atrás, sem saber que faria diferença na vida dela, que era a missão, o destino aí, já foi, né? Então, eu diria para os jovens que hoje, que eles têm muito mais claro hoje em dia essa necessidade e muitas vezes não aproveitam. E a gente pode até falar muito mais que não é só para trabalho e mercado de trabalho. É você viajar para um lugar que fala espanhol e saber que você vai se virar porque todo mundo fala inglês. Né? Não é só para países que falam inglês. Né? É para o mundo inteiro mesmo, para você ter a possibilidade de se virar em qualquer lugar. É segurança, né? E mais ainda profissional, porque depois você vai ter esse diferencial. Eu diria que é expandir a mente mesmo e entender que isso vai abrir muitas portas. Mas, infelizmente, aí já começo a falar para os 40 a mais, acho que o ser humano, principalmente a pessoa, o pessoal aqui no Brasil mesmo, a gente tem o costume de empurrar com a barriga até onde dá. Então, os meus 40 a mais, né, que é a maioria do perfil dos meus alunos, são pessoas que vêm quando apertou, eu não vou subir mais na carreira, eu não vou poder viajar, ou eu tenho uma viagem a daqui 5 meses e eu vou precisar falar inglês, é tudo muito urgente. Então, os 40 a mais, é claro que é possível, né? E aí, como vem com uma urgência maior, a gente tem que trabalhar de uma
forma diferente a metodologia, porque cada um tem o seu processo, seu jeito de aprender, mas é 100% possível. Eu tô com as meninas em Nova York agora, lá felizes, se virando. Ai, que orgulho demais. Muito orgulho. A teacher fica aqui só babando nas fotos e muito, muito, muito orgulhosa de verdade, que não tem idade, né, para aprender. Não. Na verdade, o que promove o conhecimento, ele é o desejo verdadeiro, porque aprender línguas não é fácil não, gente. A gente fala que inglês é fácil, porque comparando gramaticalmente com outras línguas, é muito fácil. Mas eu falo da questão de você precisar se dedicar. Não vai ser fácil de você falar assim, eu quero e vamos lá, a Ana vai fazer mágica, milagre. Não, tem o seu 50%, que é a sua dedicação, que vai precisar ser real para a gente ter sucesso e fazer isso acontecer. Ai, que sucesso! Aninha, muito obrigada. Thanks a lot. Welcome! My Beijo. pleasure! Tá, beijo, pessoal. Não se esqueça que quem está patrocinando esse vídeo é a NIA Consultoria. A NIA, ela presta serviços como gestão de projetos, implementações de ESG, palestras e gerenciamento de projetos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Bye, bye!